Vamos lá. Se passar alguns minutinhos, 10 minutinhos, como a gente sempre termina no horário, e hoje a programação foi um pouco, não tão extensa, mas teve alguma programação a mais, alguma coisa a mais, aí a gente acaba espremendo um pouco na mensagem. Mas eu quero falar sobre que somos vaso nas mãos do oleiro. E talvez você já ouviu essa mensagem diversas vezes, e já ministrei, mas a cada dia que batemos o olho na palavra do Senhor, a cada dia que nós lemos algumas linhas da Bíblia, sempre haverá uma nova interpretação vinda da parte do Senhor para que a gente medite, para que a gente transmita aos amados irmãos. O Senhor sempre terá um cuidado conosco, com a sua palavra, para que ela possa gerar vida, gerar esperança na vida de quem as ouve. E nessa noite eu quero compartilhar com você esse texto, e fala de moldar. Então eu quero ler algumas coisas que eu gosto de anotar para não falar bobagem aqui em cima, e porque vocês também não merecem ouvir bobagem. Vocês saem da casa de vocês e vêm aqui para me ouvir, e o mínimo que eu posso fazer é estudar e anotar para não falar coisa que não convém. Então, o que é a nossa vida? Como que é a forma da nossa vida? A Bíblia diz aqui em Jeremias capítulo 18, versículo 1, que quando esse profeta Jeremias, eu vou ler o texto de novo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Por que Deus não falou com ele ali? Não, era para ele descer, tinha que descer, porque quando Deus manda tem que ir. Ouvirás as minhas palavras. Desci na casa do olheiro, e eis que estava entregue as suas obras sobre roda. Como o vaso do olheiro, que o olheiro fazia, lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo lhe parecia bem. Então veio a minha palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Qual é a nossa forma? Qual é o nosso jeito? Qual é a nossa maneira? Nós que somos casados, nós sabemos alguns macetes que há dentro de casa, para fazer bolo, para fazer algum desenho numa massa. Na minha casa a gente tem, algumas pessoas têm algumas forminhas, quando vai fazer biscoito, fazer bolo, que esparrama a massa sobre a pia ou sobre a mesa, e tem aquele desenhozinho, aquela forma, uma forminha de urso, de leão, de um gato, e põe ali, e de repente o desenho está feito. A forma é aquela, o desenho é aquele, o formato é aquele. E nós muitas das vezes queremos que a nossa vida seja assim. Nós chegamos aqui na igreja, nós esperamos que o pastor venha e com um script perfeito, um relatório legal, e jogue na nossa vida, e aí, pumba, o nosso casamento muda de uma hora para outra, a nossa vida financeira toma um outro rumo, a nossa vida sentimental pega um rumo diferente daquilo que a gente espera. A gente acha que tudo acontece de uma maneira sobrenatural, mas não. Há um grupo de americanos chamado Casting Crowds, um grupo de louvor que adora a Deus, uns homens crentes. Ele diz que o momento não pode ser melhor do que o relacionamento. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui, esse momento de adoração, eu glorifico a Deus, tudo isso é importante. Claro que você tem que adorar, glorificar, dar aleluia com responsabilidade. Você tem que fazer isso com responsabilidade, não é proibido, mas nada, o relacionamento sempre será mais importante do que o momento. Isso tudo que nós estamos fazendo aqui é importante, mas o relacionamento com Deus é muito mais. Amém? É muito mais importante, porque o texto de Jeremias, eu não sei se você pode colocar aí o texto de Isaías, capítulo 29, eu vou ler aqui para ganhar tempo, porque Isaías 29, versículo 13, diz assim: porque o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem,
em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria do sábio perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Eis que quer esconder profundamente o seu propósito do Senhor e faz as suas obras escuras. E dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Versículo 16: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disseste ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado disseste ao seu oleiro: nada sabe. É como se nós tivéssemos que falar assim para Deus: Senhor, tu não sabes o que está fazendo, eu sou barro, mas o Senhor não sabe como está realizando essa obra na minha vida. Não, ele está dizendo assim: não, se vós sois perversos, vocês, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, o vaso formado dissesse ao oleiro: nada sabe. Querido, quem nos fez foi o Senhor. Nós precisamos nos colocar na posição de barro, e muitas das vezes nós queremos nos colocar na posição de oleiro. Não, eu faço, eu sei, eu conduzo a minha vida, mas não é verdade. Todos nós somos o vaso, e nós precisamos estar na mão do oleiro, e o oleiro tem um cuidado especial. Se precisar colocar água e amassar novamente, ele fará isso, até que ele consiga colocar do jeito que ele quer. É interessante porque nós parece que temos vida própria, parece que nós podemos fazer o que a gente quer, e quando ele chega na casa do oleiro, ele vê aquele trâmite, aquele trabalho. O oleiro estava preparando novamente o vaso, porque tinha acabado de se quebrar, tinha se quebrado, ele estava preparando novamente, e aí ele conduz de um ritual maravilhoso, dando um formato, amassando, gerando força, gerando uma maneira de voltar a ser do que era. E aí Deus fala: isso aí, é assim que eu quero tratar com Israel. E essa palavra se aplica a nós no nosso tempo, porque nós somos o Israel de Deus. Essa palavra se aplica a nós porque nós somos um barro na mão do oleiro, e o Senhor é o oleiro, por isso Ele cuida da gente. Se tiver que amassar, Ele vai amassar, se tiver que dilatar, Ele vai dilatar, se tiver que empurrar, Ele vai empurrar, mas se Ele empurrar, temos uma certeza: nos empurrará na direção que Ele quer que a gente vá. Amém? O Senhor jamais nos empurrará em direção errada. Se Ele tiver que amassar, se Ele tiver que expandir, Ele expandirá e fará tudo isso da maneira que Ele quer, em nome de Jesus. Agora, Colossenses capítulo 2, do versículo 23, diz assim: as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a santificação da carne. Ele está dizendo: não, o que vocês estão querendo colocar sobre vocês é uma doutrina de religião. Essa doutrina de religião que vocês querem colocar sobre vocês não tem valor, não vai conseguir fazer uma mudança na vida de vocês. O que eu tenho para vocês é algo sobrenatural, é algo que vai além de um robô, diferente de um robô. É algo que é diferente, é uma relação, é um andar, hoje, amanhã, é um comportamento, é um caminhar com Deus que vai gerar uma mudança na sua vida. E muitas das vezes nós queremos que a nossa vida seja assim, como um passo de mágica, a gente vem e acontece. Não, porque eu aprendi a levantar a mão, eu aprendi a adorar a Deus, eu aprendi a gesticular, isso aí a religião ensina. Mas não, o Evangelho é uma mudança perfeita, transforma, restaura. Por isso que nós, às vezes não entendemos, mas as pessoas se tornam um vaso, mas fica todas as vezes, toda a vida inteira, quebrado, machucado. Sabe por quê? Porque estão agindo na sua força, não estão se colocando nas mãos do oleiro. Quando nos colocamos na mão do oleiro, ele cuida, ele trabalha, ele age, ele restaura, e nós não agimos como robô. Aliás, eu até falei com o pastor Jorge, tem um negócio aqui para ler, que eu achei interessante, e essa música, há muitos anos, já se falava dela, e talvez os mais velhos lembrem dela. Não é uma música evangélica não, mas é interessante, até engraçada. A correria da vida, o desespero nosso, para conseguir as coisas, e a gente não tem tempo,
E a gente precisa ser como uma máquina, correr desesperadamente para fazer as coisas. A gente faz do nosso jeito, a gente põe do jeito da gente, faz do jeito da gente. Então chama-se lava rápido de gente. Isso é muito, muito antigo. Que diz, foi pensando nesse povo que trabalha o dia todo e chega à noite, sai correndo a estudar, não tem tempo de jantar, não dá para tomar banho, e nessas bandas geralmente faz calor. Foi aqui que resolvi montar com qualidade um lava rápido de gente lá no centro da cidade. Alguém já ouviu isso? Mas o interessante é aqui agora. E funcionou, e funcionou, e funcionou. E quando vem a tarde, o povo se aglutina, por volta das 18, forma fila na esquina. E lava o japonês, e lava o siciliano, e lava o libanês, e lava até pernambucano. Lava. A máquina é moderna, sistema americano. De um lado tem escova, do outro um grande pano. Enquanto um lava esfrega, do outro vai enxugando. A vida corrida. Por quê? Porque nós queremos que a nossa vida seja assim, não tem tempo para nada. Então, olha, não tem problema, eu tenho que fazer isso. E o final é que é o mais interessante para enquadrar na mensagem. E o bom desse sistema é que o clima que ele cria, se o nego chega murcho, sai cheio de alegria. Se a moça chega triste, sai pronta para o outro dia. Não é assim. Às vezes nós chegamos na igreja, e nós chegamos quebrado, e nesse quebrantamento, do jeito que a gente está quebrado pela vida, a gente chega aqui, e a gente quer que tudo aconteça, mas aí, Romanos 12 vem dizer, não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo, olha, o mundo tem uma moldura, o mundo tem uma forma, o mundo tem um jeito, você não pode se moldar a este mundo, vocês não podem ir por esse caminho, vocês precisam entender que o molde que eu tenho é um molde excelente, vocês podem confiar, vocês podem acreditar, porque nós não devemos moldar com o mundo tem um molde, mas o Senhor tem um diferente para nós. Por essa razão ele fala, não se deixe levar pelas coisas dessa vida, não se deixe levar por aí, pelas coisas, pelo que o mundo está oferecendo. Aí o profeta Isaías no capítulo 45, do versículo 9 ao 12, ele diz, ai dos que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daqueles que diz ao pai, o que geras? E a mulher, que dá a luz, o que dás tua luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me cerca dos meus filhos e acerca da obra das mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, e eu fiz nas minhas mãos estender os céus, e todo o seu exército dei as minhas ordens. O nosso problema é que nós queremos contender com Deus. O nosso problema é que nós queremos dizer para Deus o que Ele deve ou não fazer. O nosso problema é que nós queremos falar para Deus, age dessa maneira ou age daquela outra. Não, Ele faz a pergunta, Ele afirma, eu fiz a terra e criei nele o homem e eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e todo o seu exército dei as minhas ordens. Querido, nós, muitas das vezes, queremos mudar de muitas coisas para ser feliz. Nós mudamos de namorado, mudamos de emprego, mudamos de casa, mudamos de bairro, mudamos de igreja, mudamos de pastor também, mudamos de religião, para sermos felizes. E nós não conseguimos, porque o problema não está na situação, no lugar, ou em qualquer outra coisa, o problema está em nós. Nós queremos que as coisas aconteçam tudo do nosso jeito. As pessoas vão embora do país, mas continuará do mesmo jeito. Se era relaxado no Brasil, vai ser relaxado lá fora. Se vivia endividado no Brasil, vivia endividado em real. Vai para os Estados Unidos, vai ficar devendo em dólar. Vai para o Japão, vai ficar devendo em ien. Não é o lugar, é você. Nós somos nós mudamos. Queremos que as coisas aconteçam, nós mudamos de tudo. Nós somos pessoas muito mágicas.
muito mágico, porque nós temos Jesus, nós temos Deus e somos infelizes ainda. Nós temos as coisas mais importantes da vida, tem Jesus, tem Deus, e ainda conseguimos dizer que somos infelizes. Andamos de cabeça baixa, andamos borocochô, andamos sem motivação. Nós conseguimos ser mágicos, temos as coisas mais importantes da vida e não conseguimos ser felizes. Por esta razão que nós precisamos entender que o papel do oleiro é amassar o barro, e ele vai amassar a nossa vida. Não importa a situação que ele tenha que fazer ou preparar para fazer, ele fará, amassará, restaurará a tua vida em nome de Jesus. Amém? Porque Jesus em João 4 ele diz: a minha vontade é fazer a vontade daquele que está no céu. A minha vontade, o meu desejo é esse, fazer a vontade daquele que está no céu. Perceba que Jesus, sendo Deus, ele se humilhou, ele não quis ser maior, ele desceu, ele se colocou numa posição tão humilde, e ele diz que a minha vontade, a minha fome, a comida que eu tenho para me alimentar é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E qual é a nossa vontade? Qual é o nosso desejo? Qual é o nosso maior objetivo? É fazer a nossa vontade ou fazer a vontade do Senhor. Filipenses 2, versículo 5 diz assim, o versículo 7, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui é algo grandioso, porque ele, sendo Deus, na forma de homem, ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo, se tornando servo. E o que Deus mais quer de nós é que sejamos servos mesmo, que ele encontre em nós esse tipo de pessoa, servos, que serve, que obedeça, que esteja à disposição dele para que ele faça, para que ele restaure, para que ele liberte, para que ele faça uma obra maravilhosa, porque essa é a vontade do oleiro, cuidar do barro. E cada vez que nós olhamos isso, porque o processo de fazer o barro, de preparar o barro para fazer ele um vaso novo, isso tem um trâmite muito grande, isso tem um processo muito grande, isso tem envolve um monte de coisa, inclusive quebrar. E quando Deus quebra a nossa vida, ele restaurará da maneira que ele quer em nome de Jesus. Amém? Agora Hebreus 5, já estou terminando, Hebreus 5, 8 e 9 diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E o versículo 9, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Interessante, embora sendo filho, aprendeu a obedecer. Eu não acredito que Jesus com 3 anos sabia que ia morrer. Eu não acredito que ele, quando bebê no berço, dizia, olha, eu vou morrer, eu vou crescer, eu vou morrer. Não, eu não acredito que ele tenha aprendido isso desde quando tinha 3 anos. Talvez na transfiguração. Talvez quando ele foi batizado. Não acredito que quando criancinha ele sabia que ia morrer. Mas o texto diz que, embora sendo filho, aprendeu a obedecer. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós não sabemos obedecer. Nós não sabemos obedecer a ninguém. Nós não sabemos obedecer à liderança. Nós não sabemos obedecer a nada. Nós queremos fazer do nosso jeito. E do nosso jeito só vamos quebrar a cara. Do nosso jeito só vamos dar murro em ponta de faca. Do nosso jeito nós vamos fazer totalmente errado. Do nosso jeito nós vamos continuar sendo um vaso, porém um vaso rachado, quebrado. Mas nessa noite, em nome de Jesus, talvez a tua vida esteja precisando de uma transformação, talvez a tua vida precisa de um ajuste. Você pode falar com o Senhor nessa noite, você pode pedir para que o Senhor ajuste a tua vida de acordo com a vontade dEle, em nome de Jesus, porque Isaías 53, 9, 10 diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Sabe, o processo do vaso é muito complicado. A Bíblia diz que o Senhor todavia agradou o Senhor moê-lo, Jesus. Por que agradou moê-lo? Porque se precisar moer a gente, ele vai moer. Se precisar fazer uma coisa diferenciada, algo diferente, o Senhor fará isso na nossa vida. Mas se ele fizer, nós temos certeza
que Ele está fazendo e Ele sabe o que faz, em nome de Jesus. Amém? E para finalizar, eu gostaria que colocasse o Salmo 33 aqui, por gentileza, se puder. Salmo 33, do versículo 11, 12 ao 15. Já estou encerrando, tá, querido? Como é feliz a nação que teme ao Senhor, que tem o Senhor como seu Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Do céu olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Versículo 15. E Ele, que forma o coração de todos, que conhece tudo o que faz. Ele que forma o coração de todos. Quando nós ainda não conhecíamos a Jesus, nós tínhamos um coração diferente do que nós temos hoje. Nós não amávamos a nossa esposa como nós amamos hoje. Não nos preocupava com a nossa família como nós nos preocupamos hoje. Nós não tínhamos um olhar para a nossa casa, para as coisas de Deus como nós temos olhado hoje. Por que isso aconteceu? Porque Jesus, porque o próprio Deus transformou o nosso coração. E o nosso coração foi transformado, e a nossa vida, podemos dizer que é como um carro. A gente está dirigindo a nossa vida e a gente pede para que Jesus entre no nosso carro. Ele entra do lado do passageiro e fica. E então nós encontramos com ele em algum lugar, ele entra, fica e nós continuamos a nossa caminhada, a nossa jornada. E vira e mexe, o carro quebra. O carro quebra hoje, deu problema em uma coisa, amanhã dá problema no outro e você encontra alguém na caminhada, dá carona e diz: então, Jesus está no meu carro. Jesus está comigo. Então, Jesus está comigo, o carro quebrou ontem, o carro quebrou hoje, não é Jesus? Então, quebrou mesmo, né? Quebrou ontem, hoje de novo quebrou. Mas por que quebra? Deixa eu te dizer uma coisa. Na maioria das vezes, Jesus está no nosso carro, mas apenas está sentado do lado do passageiro, porque quem está na direção somos nós. Quem está dirigindo somos nós. Quem está conduzindo o carro somos nós, porque no dia que a gente disser para ele: Senhor, a minha vida é como esse carro, eu quero sentar do lado do passageiro e eu quero que o Senhor conduza esse veículo, que é a minha vida, do jeito que o Senhor quer, para onde o Senhor quiser, porque foi isso que ele disse para Nicodemo: Nicodemo, o vento sopra onde quer. Assim são todos que são guiados pelo Espírito Santo. Então dirige para lá e para cá e não foge da direção, porque quem está conduzindo o carro é Jesus. Quem conduz o carro da sua vida? Quem está conduzindo a sua vida? Quem está projetando a sua vida? Nem tudo que dá errado na nossa vida é coisa do diabo, tá certo? Nem tudo que dá errado na nossa vida é coisa do diabo. Porque existe um momento na nossa vida que as coisas precisam dar errado para a gente reconhecer que existe um Deus que é capaz de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história. E se a tua vida, que é um barro, que é um vaso, precisar de um pouco de água do Senhor nessa noite, para que Ele amasse você, para que Ele pressione você, para que Ele comprima você, para que Ele desfaça de você, para que Ele refaça você, para que Ele transforme você, para que Ele molde você, para que Ele ponha a mão, para que Ele dê o formato bonito, para que Ele faça e tire um pedaço daqui, outro dali, mas para que o teu vaso seja perfeito. Se precisar fazer isso, o Senhor irá fazer em nome de Jesus. O Senhor não é homem para que minta, Ele fará, porque Ele disse: está vendo? É isso que eu quero fazer com o meu povo. Deus irá cuidar de você, Deus irá fazer um novo vaso na sua vida, não importa o quanto que você já sofreu, não importa o quanto que você já foi moído. Mas eu sou um vaso, mas o meu vaso está rachado, não tem problema, o Senhor, Ele é especialista em colocar água no barro e fazer novamente. Ele, mas está só o carro, não tem problema, a água resolve, que Jesus é a água da vida, então Ele põe água aí, Ele põe água e refaz, Ele põe água e torna a fazer de novo, dá um sentido. Mas está dando tudo errado, a minha vida está dando tudo errado. Não é porque está dando errado que você não tem Deus, não é o diabo em tudo, não é. Poderia falar mais coisa, mas não vou falar. E para finalizar, no final de tudo, para que o vaso seja vendido, para que o vaso dê lucro para o seu senhor, para que o vaso dê lucro para o seu fabricante,
ele entra no fogo. E talvez nós precisamos, ou talvez nós já passamos da hora, já passou da hora da gente entrar no fogo e ser refinado mesmo. Já passou da hora da gente entrar no fogo para ter corpo, para ter postura, para ter maturidade, para ter uma firmeza. Já passou da hora da gente entrar no fogo, como Sadraque, talvez como Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que entrar na fornalha para sair dali provado. Talvez precise isso para mim e para você. E em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo mude você. Permita que Deus mude a sua vida. Permita que Deus mude a sua casa. Permita que o Senhor transforme a sua vida. Perceba isso, que você não pode andar de nariz empinado, porque você não é oleiro. Você é barro nas mãos do oleiro. Você não é o oleiro, você é barro nas mãos do oleiro. Aonde você vai? De onde você veio? Para onde você vai? O que você quer fazer da sua vida? Não importa. Ah, mas eu estou sendo empurrado pela vida. Pois é, se você está sendo empurrado pela vida, permita ser empurrado pelo Senhor. Ele empurrará na direção certa, transformará a sua vida, mudará a sua história e ainda, por cima, lhe fará uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem motivação para viver os projetos, plano de Deus, em nome de Jesus. Amém? Seja um vaso de honra, um vaso de bênção, mas um vaso não na mão de qualquer pessoa, na mão da pessoa certa, nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente.